Bom dia a todos. Andréia, pode começar, por favor. Olá, muito bom dia a todos. Meu nome é Andréia, eu sou do time aqui de desenvolvimento de associados da ABS. Sejam muito bem-vindos, né, a mais um webinar da Associação Brasileira das Empresas de Software, a ABS. A nossa história é acelerar o futuro, então a ABS tem um propósito que é por um Brasil mais digital e menos digital. Desculpa, por um Brasil mais digital e menos desigual. A ABS esse ano está comemorando 40 anos de associação, representando aí as empresas de software, tecnologia e inovação. Trazendo um pouquinho aqui dos números da associação, hoje a associação já tem mais de 2.000 associados, isso traz 77% das micro e pequenas empresas. A ABS já está presente nos 27 estados do Brasil. A ABS tem o pacto, somos signatários, né, do Pacto Global da ONU, e temos uma frente aqui com a SG da parte de mobilização à redução de desigualdade. A ABS traz também um apoio para os associados na parte de internacionalização, então as nossas parcerias são nacionais e internacionais. Aqui para vocês verem algumas das nossas parcerias, dos nossos parceiros. Temos apoiadores também da parte RH Tech, na parte de educação, governo e órgãos públicos. A ABS traz também a parte de capacitação para os associados através dos nossos cursos que são 100% online, eles geram certificados, mas não são cursos gravados, tá? Eles são cursos que têm data e horário para começar, como cursos de IA, Compliance, BI Analytics, é, LGPD e Compliance, estudos e pesquisas como um estudo de mercado, que temos uma parceria aí com o IDC, é um estudo de mercado voltado para o setor de tecnologia, que inclusive os nossos associados gostam e esperam sempre muito esse estudo. Temos também, hoje, mais de 40 pesquisadores trabalhando no nosso think tank, trazendo a parte de apoio para a agenda de políticas públicas e pesquisas de IA também. Outros conteúdos, como o nosso livro de tecnologia e inovação, a nossa cartilha de registro do INPI. Esses conteúdos, através do nosso site, vocês conseguem fazer download, tá? Aqui a ABS traz um ambiente de influência para os nossos associados, a parte de conexões estratégicas, parcerias. Então, chamo vocês, associados, para ficarem atentos até aos nossos e-mails desses comitês, grupos de trabalho que eles acontecem pela plataforma Zoom. Então, é só vocês se inscreverem. Temos aí mais de 17 temas bem relevantes. Alguns dos nossos comitês são presencial, e aí é em São Paulo, normalmente na nossa sede, na Avenida Ibirapuera, tá bem? Aqui a ABS também tem a parte de verticais de negócios, pela área de cidades inteligentes, saúde, e estamos logo saindo a parte também de educação. E a ABS também traz um apoio de orientação jurídica da parte tributária, previdenciária, propriedade intelectual. Então, o associado pode ligar para a ABS e ter essa consultoria jurídica, esse apoio, né? Um serviço muito usado aí pela associação. Temos um diagnóstico para quem interessar anônimo de LGPD, a emissão de certidões da ABS, né? A ABS já emite 5 modelos de certidão, inclusive a certidão de inegibilidade. Quem trabalha com o governo conhece bem essa certidão. E a ABS já emitiu mais de 45.000 certidões, então, assim, ela tem uma credibilidade grande aí com o governo. Tem edital, inclusive, que pede a certidão da ABS, tá?
Aqui alguns benefícios através da Alia, que é a nossa parceira, trazendo benefícios para os associados e para os seus colaboradores, em farmácias, em lojas, em cinemas, e também um associado que tiver algum benefício por aqui, pela Alia, ele consegue colocar e os nossos associados terem visibilidade desses benefícios. Também benefícios com parceria com a Caixa, ofertas aí para os associados de financiamento. E aqui eu deixo meu contato para vocês. Alguém que quiser saber mais sobre o nosso ecossistema, o que a associação pode oferecer para os associados, será um prazer falar com vocês. Aqui estão os meus contatos. E eu desejo um excelente webinar para todos vocês. Eu passo agora a palavra para o Fábio Trindade, que é o nosso líder de comitê de Growth. Obrigada. Legal, obrigado, Andréia. Bom, pessoal, bom dia, tudo bom? São mais de 50 pessoas aqui, quase 60 pessoas junto conosco. Gostaria de começar com agradecimentos a toda a audiência que está aqui conosco. Gostaria de agradecer a ABS pelo espaço. A ABS faz muitos eventos, então conseguir um espaço para um webinar é, é uma tarefa aqui dentro, porque dada a quantidade de eventos que a ABS promove durante o dia, né, são mais de sempre existe mais um evento por dia acontecendo aqui na ABS, então eu agradeço ao espaço aqui. E gostaria de agradecer também ao Marcelo, à Graciele, ao Memo, por participarem, por aceitar esse convite, por ajudarem a trazer não só a experiência, mas a preparação que a gente fez prévia para esse webinar. Eu gostaria de começar me apresentando. Meu nome é Fábio Trindade, eu sou engenheiro de formação, tenho 25 anos de carreira e sou fundador da Salt, que é uma consultoria na área de vendas e geração de negócios. Eu também lidero o Comitê de Boas Práticas em Strategic Growth aqui da ABS, que foi quem teve a iniciativa de construir esse webinar aqui junto com, 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 com a equipe do Marcelo Signorini aqui. Eu gostaria também que os painelistas se apresentassem. Então, Marcelo, já que eu citei você aqui, né, a iniciativa desse webinar saiu aqui da Salt e do grupo Portal ERP também, então eu gostaria que os painelistas se apresentassem. Marcelo, vamos começar com você, por favor. Depois a gente coloca a Claro, Graciele e Memo aqui para se apresentarem. claro, Fábio. Olá a todos, bom dia, sejam bem-vindos a esse evento que está sendo promovido aqui pela ABS, pelo Portal RP. Temos aqui o Fábio Trindade, temos aqui também a Graciele, o Memo, eu sou Marcelo Fiorini. Quem não me conhece ainda, eu sou CEO do grupo Portal RP. O Portal RP é uma empresa de mídia e eventos no setor de tecnologia, onde nós hoje atuamos em mais ou menos 12 países, levando e fortalecendo o ecossistema de software, um trabalho que também é um trabalho de servir ao setor, e eu queria já aqui deixar os parabéns aqui para a ABS, 40 anos de ABS, não é simples, né? A gente está falando hoje de empresas autônomas, e a ABS pegou quando era mato, tá? Então, obrigado a todos pela presença e mais uma vez, Fábio e a todos da ABS, obrigado aí pela oportunidade. Legal, obrigado, Marcelo. Adorei de quando tudo era mato, era mesmo. Você vê o pessoal, os fundadores, contando de como era antigamente, e assim, dá um livro. Graciele, por favor, se apresenta aqui para a nossa audiência, por gentileza. Claro, Fábio, claro. É um prazer estar aqui com vocês, Marcelo, Memo, Fábio, todo o time da ABS aí. Eu me chamo Graciele Lima, hoje faço parte do grupo Sênior Sistemas, sou responsável pelo portfólio de gestão da companhia. Eu costumo dizer, né, não vamos fazer conta, mas estou aí há 22 anos no mercado, sempre com o desafio de transformar os negócios, né, utilizando os 3 pilares básicos: pessoas, processos e principalmente tecnologia. Então é um prazer estar aqui com vocês hoje, falando inclusive desse movimento talvez de aceleração, de transformação digital mais acentuado da história, né? O Marcelo fez a referência aqui, né? 40 anos de ABS, e com certeza nós estamos talvez aí no momento mais pujante, onde a tecnologia nos permite esse processo de fato de tangibilizar o que a transformação digital vem proporcionando aos negócios. Então é um prazer estar aqui com vocês, tenho certeza aí que vai ser um período bem rico de discussões.
Legal, obrigado, Graciele. Memo, por último, mas não menos importante, por favor, se apresente aí para a gente. Valeu, obrigado, Fábio. Primeiro, agradecer a oportunidade, né, e a ABS e parabenizar pela iniciativa também. Eu acho que assim, é um tema super interessante que certamente a gente vai ter um debate aqui, uma conversa bem bacana. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme, mas o pessoal também me chama de Memo, então todos à vontade aí para me chamar de Memo também. Sou diretor aqui na SkyOne, na área de parceiros, né? Ou seja, a gente tem de uma forma bem breve dois modos de atuação na área de vendas, venda direta e venda indireta. Eu sou responsável hoje pelas vendas indiretas aqui através de parceiros na SkyOne, tanto Brasil como também internacional. Estou há 9 anos e meio aqui na companhia e, assim, para quem não conhece a SkyOne ou ouviu pouco sobre a SkyOne de maneira breve, somos uma empresa que está no mercado há 13 anos, apoiando parceiros e clientes a passarem por esse desafio de transformação digital, seja na questão ali de migração de workloads de forma geral para a nuvem, agora muito mais recente, né, a parte de dados, né, ou seja, agentes verticais de IA, a parte de cibersegurança também, que cada vez mais está mais em voga e tem trazido assim, uma atenção aí das companhias de forma geral. Então, novamente, agradecer, parabenizar a Abs pelos 40 anos aí, estou ansioso aí pelo debate que a gente vai ter. Legal, pessoal. Obrigado mesmo, obrigado a todos. Vamos lá, então, vamos começar? Antes de começar, o que eu queria dizer aqui? Para o final da apresentação, a Salt está oferecendo um presente aqui para a audiência, né? Então, para quem ficar até o final, aí eu vou colocar um QR Code aí com um presentinho da Salt para todo mundo que estiver aqui conosco. Bom, então vamos nessa. Vamos começar a falar aqui do tema mesmo, que é o futuro das empresas autônomas. Primeiramente, qual que é o ponto que eu queria trazer, né? Vamos definir aqui de uma maneira bem simples o que é uma empresa autônoma, né? A empresa autônoma é uma empresa que ela tem desculpa. Uma empresa autônoma é uma empresa que tem alto grau de independência em relação à intervenção humana. Como é que ela cria esse alto grau de independência em relação à intervenção humana? Com tecnologia. Hoje, com o advento de IA, ficou muito mais fácil. Por quê? Porque a IA, e a gente vai discutir um pouquinho disso aqui, ela consegue interagir. Então, existe uma questão cognitiva de pessoas com a tecnologia. Então, essa interação, essa análise, esse retorno da tecnologia, essa conversação, deu a capacidade para as empresas de pegarem as tarefas repetitivas e automatizarem elas. E é disso que a gente vai discutir aqui. Como é que a gente traz uma empresa para a autonomia? Quais são as etapas? Quais são os riscos? Aonde ela pode performar melhor? Onde ela pode performar pior? Então, o que precisa ser olhado para esse ambiente? Qual é o papel das pessoas? Esse é um tema muito importante. As pessoas deixam de fazer etapas repetitivas. As pessoas passam a interagir dentro da empresa e passam a ter funções dentro da empresa que exigem inteligência agora. E aqui não é discurso, é inteligência mesmo. Porque numa empresa autônoma, a tarefa repetitiva, que é importante, é feita por robôs, por máquinas, por bits e bytes. Tá bom? Então, esse daqui é o contexto da nossa conversa hoje. Para a gente ir para a primeira pergunta, eu queria falar o seguinte. Numa empresa autônoma, as atividades operacionais e analíticas, elas são executadas por sistemas inteligentes. Sistema inteligente pode ser um sistema de IA, pode ser um sistema que também opera com IA. O ponto aqui é o seguinte, os seres humanos agora, eles passam a se concentrar nas decisões de maior complexidade. Então, os seres humanos agora, o novo papel dos seres humanos dentro de uma empresa autônoma é olhar para a questão cultural, estratégica, desenvolvimento de negócios, inovação, governança. Qual é a pergunta que eu tenho para vocês, painelistas? Quais exemplos vocês podem trazer de empresas autônomas e quais são as tarefas que elas estão executando de maneira autônoma? Ou seja, quando a gente olha para uma empresa autônoma, o que está sendo feito lá dentro de maneira autônoma? O que a tecnologia está substituindo? Eu sei que a gente falar de um pedaço pode ser arriscado, mas eu gostaria que nesse caso, vocês trouxessem exemplos para a gente. Vamos começar com a Graciele? Pode ser? Claro, Fábio, claro. E eu acho que na tua fala, tu procurou desmistificar esse conceito de empresa autônoma, né? Então, e fácil a gente usa o termo, né?
carro autônomo, ele é sem motorista. Empresa autônoma, ele não é sem pessoas. Eu acho que isso procurou reforçar muito bem, porque fácil a gente imagina a empresa rodando sem esse capital humano, e isso não é uma verdade. Inclusive, isso muitas vezes nos distancia a colher esses frutos que a capacidade de inteligência artificial nos traz. Então, eu acho que cabe a nós, líderes, inclusive, desmistificarmos isso no mercado. Então, é muito bom movimentos como esse para ajudar, acho que esse aculturamento. E como tu bem disseste, nós, sim, limitamos ou tiramos essa capacidade humana de tarefas repetitivas. Então, a gente traz para a inteligência artificial a capacidade de ela analisar um cenário, identificar uma situação, analisar um contexto, perceber aquele ambiente, né, instigar ações. Aí entra o capital humano validando aquela ação, então a gente ainda precisa desse poder cognitivo. E a inteligência artificial, a gente já está falando de execução. E trazendo alguns exemplos aqui, né? Eu venho de uma trajetória bastante forte no agronegócio, e ali a gente já consegue, por exemplo, em altos períodos de safra, fazer uma identificação de uma anomalia, de um processo de recebimento de grãos, por exemplo. Poderíamos, dentro da capacidade humana, identificar essas anomalias? Sim, mas quando eu vejo uma operação 24/7, 4.000 caminhões orbitando uma única planta, a capacidade cognitiva humana, ela talvez não tenha escala, talvez ela tenha que trabalhar por auditoria, por amostragem. Quando eu tenho um algoritmo de inteligência artificial identificando essas anomalias, eu já consigo tomar uma decisão, identificar, ajustar uma rota dentro da minha planta, por exemplo, ou até mesmo startar demandas de treinamento, de capacitação, de regulagens de máquinas a partir de uma identificação. Então, eu passo a colher resultados numa escala exponencial. Quando eu estou, por exemplo, fazendo um processo de análise dos meus pedidos, entender o perfil e o comportamento do meu cliente, da mesma forma, eu poderia trabalhar isso com uma análise em massa de dados, mas eu já parto da anomalia, da adversidade, do ponto fora da curva, e com isso eu tenho uma capacidade de tomada de decisão muito mais assertiva e numa escala exponencial. E teria aqui N outros processos que eu poderia citar, um OCR, né, a capacidade de interpretação de caracteres, dentro de um processo seletivo. Quando eu vou fazer uma contratação de um colaborador, eu preciso de times, muitas vezes, para fazer o input de dados cadastrais dentro do sistema. A partir da inteligência artificial, eu consigo fazer a interpretação desses dados e trazer um automatismo para dentro do software de gestão, aonde eu não tenho a digitação. Então, eu vou me preocupar com o fit cultural, com o onboard daquele colaborador e não mais em cadastrar. Quando eu vou fazer uma análise da minha carteira de recebíveis, eu consigo entender com uma análise com base em algoritmos qual é o comportamento do meu cliente, ser mais assertivo na abordagem. Ele não tem um histórico de inadimplência. Eu vou fazer uma abordagem diferente, vou entender o contexto daquele cliente, vou entender alternativas com as quais eu posso buscar tangibilizar e trazer liquidez para aquele recebível. Porque o algoritmo, ele não só olhou o título em atraso, ele entendeu o contexto com o qual aquele meu cliente está inserido. Então, acho que quando a gente tangibiliza por várias jornadas, por vários processos da companhia, essa soma faz a empresa estar cada vez mais autônoma. Então, aonde eu tenho trabalho repetitivo, em grande massa, em escala, a inteligência artificial me traz essa exponencialidade no momento da tomada de decisão. Enfim, procurei tangibilizar aqui em vários momentos da jornada de uma organização exemplos que hoje a inteligência artificial, através do software de gestão, já é uma realidade. Não é uma tendência, não é um futuro, é os nossos problemas do dia a dia. Então, espero ter respondido aqui, Fábio.
Então, aqui eu queria pegar esse gancho da Graciele, Marcelo, e a Graciele deu bastante exemplos, né, de situações ali onde a automação, né, a inteligência artificial agregam mais valor ao negócio. O que eu queria pedir para você e para o Memo, para a gente dar sequência aqui nessa conversa, né? Uma empresa autônoma, ela não é simplesmente um conjunto de processos automatizados. Ela é mais do que isso. Ela é a integração desses processos automatizados trabalhando em prol do objetivo da empresa. Você pode dar exemplos de como essa integração acontece para a gente e como isso gera o resultado, com base aqui até nas falas, aqui nas automações que a Graciele trouxe para a gente? Eu vou começar mesmo, depois você complementa, tá? Que eu vou falar aqui de. Pessoal, obviamente, a gente falar de automação, empresa autônoma e cada vez mais, vamos pegar aqui a nossa audiência, né? Então, tá falando aqui de empresas de software e pode ser que tenha aqui algum empresário que está antenado nos temas aí da ABS e está aqui também. O desafio da empresa de software, qual que é? É ter que levar para o seu cliente uma solução autônoma de uma empresa autônoma. E quando você fala isso, você tem que claramente partir de conceitos básicos, só para processo, base de dados. Você tem que estar com tudo isso claramente desenhado para a partir disso. Então, quando você vai aplicar a automação, automatização, criar agentes para trabalhar processos, igual falou a Graciela, em massa, repetitivos, se a base de dados e os processos não estão ok, você não consegue evoluir. Então, primeira coisa. Exemplos práticos, eu vou dar um exemplo aqui. Uma empresa autônoma, vou dar um exemplo do Waymo. Desculpa que eu estou um pouco constipado aqui, pessoal. O Waymo, quem conhece o Waymo é um carro autônomo, que ele é dirigido por ele não tem um ser humano que dirige o Waymo. Só que a empresa Waymo, ela não é feita e dirigida por robôs. Só que o serviço na ponta, que é um serviço que é facilmente, hoje, claramente, hoje, automatizado, um robô, uma máquina pode, olhando sensores, ou seja, existe tecnologia hoje para ter um carro autônomo e uma empresa que dirige um carro autônomo vai ter um serviço, mas a empresa ela é feita e dirigida por humanos, tá? Então, a primeira coisa que eu queria deixar claro é isso, tá? Tá, Fábio? Primeira coisa, as bases não mudaram. A gente está evoluindo, mas base de dados e processo, e aí entra o RP. Eu sou da época, pessoal, que eu ouvi o pessoal falar assim: o RP vai morrer, Uhum. não se usa mais RP. E hoje o RP, eu vejo isso em todos os lugares que eu vou, em todas as palestras que eu chego a fazer, o RP, ele é a vedete. O RP, ele é hoje o coração de qualquer negócio. Se o cara vai falar de IA, você tem um RP rodando, processo, banco de dados, tal? Tenho. Então, beleza, próxima fase. Então, primeira coisa, o RP volta com muita força num processo de implementação de IA corporativo, tá bom? Vou deixar o Memo complementar um pouco a minha fala aqui, tá bom? Ô, Marcelo, tem até um negócio, né, que é aquele, até mais do que o RP, né, o pessoal, os apocalípticos aí, né, eles falavam do Sascalipte, né, que era o fim do SAS como um todo, não era nem do RP, era algo até maior do que isso, né, vai, Não, vai tá. acabar agora com... Não, não vai acabar, É, pelo contrário, fortaleceu. é isso Vamos aí. lá, Memo, conta um pouquinho pra Vamos lá. gente aí toda essa integração da empresa autônoma. Gostei demais, assim, dos comentários da Graciela e do Marcelo, até complementar e também compartilhar alguns outros exemplos de processos que eu acho que são super bacanas ali para a gente entender essa importância, né, do que é a autonomia, vamos dizer assim, né? Hoje a gente comenta muito, né, dos agentes verticais. Né? Esses agentes verticais assim, possuem um objetivo, né, quando a gente fala da autonomia da empresa, né, de realizar processos primeiro, né, que antes ou tomavam muito tempo ou eram assim, extremamente caros, ou que de certa forma
demandavam do ser humano ali que estava à frente realizando, né, assim, um processo de validação constante. Né? Ou seja, quando a gente consegue reduzir ou até mesmo trazer isso de uma maneira mais rápida, de ponta a ponta, que aí eu acho que é um ponto importante, Fábio, né? Não é simplesmente realizar uma tarefa, mas realizar um conjunto de tarefas que já se tornam um processo e liberam, né, essa pessoa que antigamente estava fazendo isso para fazer outras coisas, né, e focar em algo que é extremamente necessário, né, que é o quê? Participar do processo estratégico, né, vamos dizer, participar da decisão estratégica, do processo de negociação, do processo de aprofundar aquilo que está sendo visualizado e deixa o processo acontecer e deixa eu entender se eu posso melhorar o processo. Né? Então, você deixa de realizar uma tarefa operacional e passa a realizar outras questões que se tornam estratégicas, até mesmo validar se aquele processo que está sendo realizado ele pode ser melhorado. Né? Então, aí passa assim, a girar uma máquina, né, vamos dizer assim, de trazer não só uma eficiência incremental da companhia, mas de trazer capacidades novas, trazer realizações que antes não eram feitas porque não se tinha esse tempo ou essa mão de obra, vamos dizer assim, disponível para pensar de uma maneira diferente. A gente deixa de simplesmente fazer algo a mais para fazer algo novo. Né? Que eu acho que isso traz essa questão da autonomia da empresa de aquilo que está funcionando, deixa numa rodinha aqui que já está de maneira rápida e, entre aspas, tá no automático, tá autônomo, e vamos olhar para aquilo que pode ser melhorado, vamos olhar para aquilo que não estava sendo feito e pode ser feito a mais também, né? E aí, de uma maneira assim, muito breve, né, a gente traz alguns exemplos aqui, por exemplo, na área financeira, né, operacional, né, desde recebimento, né, assim, de informações financeiras, uma empresa que tem um processo ali de conciliação bancária, validação de fraude financeira, ou seja, tudo isso dentro de um fluxo, né, via algum agente de cibersegurança, acionando assim, o time de contas a pagar, contas a receber, o time que vai realizar a parte de uma emissão ali de uma nota. Tudo isso, em teoria, vamos dizer assim, se você tem um fluxo muito bem definido, você tem diversos agentes ou um agente que pode realizar de ponta a ponta essas tarefas. E aí, assim, eu gostei bastante, né, assim, do exemplo também do Marcelo, né, do carro autônomo, né, assim, e da Graciele, que o carro é autônomo, mas a empresa ainda precisa da pessoa, né, e a pessoa está ali para entrar no momento estratégico, né, ela está no momento de qual é a tomada de decisão que a gente precisa realizar aqui, qual que é, assim, de certa forma, a ação humana, que ainda é a interpretação do contexto, ainda é o lado que não existe na máquina, ainda, né? Vamos dizer assim, a gente tem avançado tanto, né? Você falou um pouquinho aqui de todo esse avanço tecnológico, mas ainda carece desse olhar de contextualizar e o fator humano ele ainda é muito importante. Mas se o fator humano ele pode ser colocado, né, para realizar novas ações, melhorar aquilo que já está sendo realizado, mesmo que de maneira autônoma, e focar na estratégia, aí eu acho que a gente parte para uma, assim, para um começar a olhar para essa palavra autônoma de uma forma um pouco mais concreta dentro da realidade da companhia. Perfeito, Memo. Ótimo. Bom, pegando esse gancho então do que você está falando, né? Pensando numa empresa que quer se tornar autônoma, tá? O que que ela precisa ter antes de qualquer coisa? Ela precisa ter uma organização muito bem estruturada, uma estrutura muito bem definida, conhecimento técnico, né? Porque se você vai automatizar esses processos, você vai automatizar isso com ferramentas, com desenvolvimento, com software. É tudo muito bonito a gente falando aqui, né? Aquela velha máxima corporativa, o PowerPoint aceita tudo, né? Então é tudo muito bonito, mas isso precisa ser construído, né? Você precisa ter governança disso. E tudo isso precisa estar empacotado numa estratégia de negócio, num objetivo. Por que que eu estou fazendo isso? Né? Fazer por fazer? Fazer porque fica mais rápido? É aquela história, né? Eu costumo muito dizer o seguinte, né? Você ouve a pessoa falando assim, o processo que era feito em uma semana agora é feito em 2 horas. Legal. As outras 6 horas do dia e os outros 4 dias, essa pessoa está fazendo o quê? Se ela não está fazendo nada, se ela não está executando outra função, não adiantou nada automatizar o processo, você não ganhou absolutamente nada. Talvez ficou até mais caro. Então, quando a gente olha para a automação de uma empresa, né, quando a gente olha para a autonomia
de uma empresa que quer ser autônoma, né? Você precisa ter esses objetivos muito claros. E aí a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: a transformação de uma empresa tradicional para uma empresa autônoma não é simplesmente uma jornada binária. Eu tenho aqui um processo, eu transformo ele em, né, eu automatizo ele com IA, que é super fácil, e pronto, agora eu sou autônomo. Não é simplesmente isso. É um processo de criação disso, é um projeto de empresa. Como é que as empresas podem iniciar esse projeto? Então, quem está aqui assistindo o nosso webinar, né? Quem está ouvindo isso daqui, pensa o seguinte: poxa, eu estou enxergando aqui uma série de processos que podem ser automatizados. Como é que eu começo isso? Como é que eu começo essa jornada de ser uma empresa, eu vou chamar de tradicionalmente tecnológica, para uma empresa autônoma? Quem quer começar a responder aí para a gente, pessoal? Vamos lá. Fábio, eu acho que na tua fala, né, a gente traz uma conexão bem forte com as contribuições que o Marcelo trouxe anteriormente, né, sobre a questão da base, né, do fundamento da companhia. O Marcelo trouxe muito forte a questão de dados, a questão de segurança, a questão de processos. E eu entendo que tu tens razão, assim, não é binário, mas essa fundação, né, eu vou chamar de fundação literalmente aqui, esse autoconhecimento, a partir disso, a liderança, ela sabe onde está os gargalos, aonde está drenando a energia, onde eu tenho os grandes volumes, aonde sim, muitas vezes eu tenho um grande volume de pessoas, não só de dados e de movimentação e de criticidade, né? Então, a partir desta base, eu tenho o primeiro passo da automação, que é a identificação. Então, eu identifiquei, eu conheço o meu negócio. A partir dessa identificação, eu começo a automatizar. E automatizar, neste momento, ainda é fazer aquilo que era braçal de uma forma autônoma, de uma forma automatizada. Mas ainda é fazer, é o exemplo que tu deu, né? Eu levava 6 dias para fazer, agora eu levo 2 horas. Eu automatizei, não necessariamente eu me tornei uma empresa autônoma. Bom, agora que eu tenho uma automatização do processo que já era execuível, eu começo a ter a oportunidade de olhar os insights que esse processo, as outras 4 horas do dia e os outros 4 dias da semana, eu começo a entender como que eu posso ganhar de fato produtividade, ter uma recomendação, ter um olhar estratégico sobre aquele processo. E aí eu começo a ter a segurança para que esse automatismo, com base nessas recomendações, nesses insights, ele entre para a etapa da execução. Então, eu fiz uma identificação, eu automatizei aquele gargalo, eu tive a oportunidade de enriquecer esse processo com análise, com insights, com dados, com estratégia. E agora, inclusive, eu dou o último passo, que é permitir que essa inteligência artificial, que esse automatismo, a partir das recomendações feitas, ele também faça a execução do processo. Este conjunto de etapas me faz com que eu tenha uma jornada autônoma. Quanto mais democratizado eu tenho isso nas minhas dores, eu passo a ter uma empresa autônoma. Então, acho que é extremamente importante a gente respeitar esse grau de maturidade e de autoconhecimento dos processos dentro da companhia para que eu busque uma empresa autônoma. E neste meio tempo, e olha que eu sou uma software house, então o meu pão quente é vender tecnologia, mas a gente costuma dizer que a tecnologia, ela é o meio. A minha estratégia é ter uma empresa com tecnologia. A minha estratégia é ela ter resultado. A tecnologia é o meio para isso, para eu alcançar essa produtividade, alcançar os ganhos, ter essa escalabilidade do meu negócio. Então, acho que é um pouquinho disso, acho que essa é a trajetória quem busca ter uma empresa autônoma que cabe percorrer. Então, passa pela identificação do seu negócio, das suas dores, dos seus gargalos, com base naquela fundação que o Marcelo trouxe na fala anterior dele. Perfeito. Memo, você sabe que eu sou uma consultoria de vendas, né?
E no começo desse ano aqui, a gente teve muita empresa nos consultando o seguinte: eu quero automatizar, eu quero colocar IA no meu processo. E as solicitações eram desse jeito: eu quero colocar IA. Tem que ter IA aqui no meu processo. E assim, de todas as análises que a gente fez, nós fizemos 8 análises aqui no começo do ano, uma só era possível colocar IA no processo. Era possível, o processo permitia isso. Então, por exemplo, a gente teve muita situação do seguinte: eu quero automatizar o processo de orçamentação, de cotação, de construção de propostas aqui dentro. Tá bom. Quantas propostas você faz por semana? 2, talvez uma. Ih, amigão, deixa eu te contar um segredo. Não é automatizando. Você pode usar IA aí em outras situações, em outros contextos, mas não para automatizar. A Graciele comentou muito aqui, né, da identificação e do processo. Dá para automatizar alguma coisa, ou dá para ter uma empresa autônoma sem processo muito bem azeitado, não é nem construído, é o processo funcionando mesmo. Porque, de novo, o PowerPoint aceita tudo. Você tem um processo maravilhoso no PowerPoint, mas na prática ele não funciona daquele jeito, né? É Conta aí pra difícil, gente um né? pouquinho, meu irmão. É difícil, Fábio. Eu entendo que hoje assim, não existe. Primeiro que a gente não consegue simplesmente dizer que a empresa é autônoma ou não é, né? Vamos dizer assim, para chegar nesse nirvana, vamos dizer assim, de Não tem um autonomia, né? selo, né? Não tem uma Exato, etiqueta que você né? põe lá, né? Exatamente. Você pode ter áreas um pouco mais autônomas ou processos um pouco mais autônomos, e não existe uma empresa que, vamos dizer assim, acorda de um dia para o outro, agora eu sou autônoma, né? Vamos dizer, que ótimo, maravilha, exatamente, fui certificado e agora atingi esse nível. E eu acho que também não existe empresa autônoma ou em busca dessa autonomia ou com processos já um pouco mais avançados que ainda possui uma infraestrutura legada que não está aberta a adquirir ou adotar novas tecnologias. Eu acho que isso é importante também, que não está ao nível, né, assim, a ponto de poder receber novas tecnologias, porque essa infraestrutura não dá conta, como também ali com dados isolados, com dados não estruturados e principalmente, né, integrados barra governados. Eu acho que existe uma palavra importante aqui que a gente não pode esquecer, que é a governança desse dado. A gente sabe muito bem, né, para que aquele dado está sendo utilizado, por quem está sendo utilizado, né, e até onde ele chega, eu acho que isso, vamos dizer assim, de certa forma, são passos iniciais ali, são checks iniciais que você pode dar para garantir com que, de certa forma, essa busca de autonomia, né, ou essa busca, né, de um processo de transformação digital, transformação tecnológica, ela ocorra. Então, quando a gente fala, né, de olhar para a base, né, para a base, para o fundamento ali, né, como o Marcelo e a Graciele trouxeram, né, e ter o dado como, bom, é daqui que eu preciso partir. O que eu tenho hoje, o que está isolado, o que já se conversa minimamente com outras áreas, porque, novamente, a gente está falando aqui de autonomia. Eu posso ter uma área super autônoma ou com um nível de maturidade maior, e eu posso ter outras áreas ali que ainda estão, vamos dizer assim, muito distante, né, desse nível. E aí, de certa forma, isso é um impacto muito grande para a empresa, porque você pode ter uma área mais madura, outra menos, que elas não se falam e uma não ajuda a outra também a se melhorar ou a crescer. Então, na minha visão, eu acho que assim, são 3 palavrinhas importantes, né? Integrados, estruturados e governados. Se você tem, vamos dizer assim, de certa forma, esses checks, quando se olha para o dado, eu acho que já é um pontapé muito grande inicial ali para se buscar essas autonomias que a gente está conversando aqui, Fábio. Show. Marcelo, eu quero dar um dado aqui para você, para ouvir um pouquinho a tua. Indo nessa sequência do memo aqui, é o seguinte: eu tenho um relatório aqui que chama Work Trend Index Annual Report, da Microsoft. Isso daqui saiu em maio agora, maio desse ano. E a Microsoft fala nesse relatório o seguinte, ó. Ela encontrou em 2026, um dos dados que ela encontrou é que 66% dos usuários de IA pesquisados dizem que a IA permitiu a eles dedicar mais tempo a trabalho de mais valor. Então, dentro dessa jornada, né, de construção de autonomia, o que está acontecendo? 66% dos usuários pesquisados disseram que agora eles têm tempo para fazer coisas mais legais. Ou seja, né, você vê as pessoas
com medo lá na ponta, né, da inteligência artificial, e quem usa ela com sabedoria e da maneira adequada, fica melhor, né? É isso, Marcelo? Fábio, eu estou aqui só conseguindo tomar nota do que vocês estão falando e queria só abrir dois parênteses aqui. Primeiro parêntese, o nível aqui da conversa, tanto a Graciela, o Memo, você, estou muito contente em olhar esse nível de profundidade de conhecimento. E o nível do pessoal que está aqui conosco assistindo também. Muita gente muito boa, muito qualificada. Alguns mandaram para mim aqui um alô, outros eu vi aqui entrando, conheço uma boa parte, e é um nível muito bom que a gente está falando. E aí o segundo parênteses de repente a Abis pode criar o selo, e selo de empresa autônoma com tecnologia, quem sabe aí, surge aí um produto aí, tá bom? Para vocês. Vou conversar com o Andrei. Vou levar essa sugestão para o Andrei. Legal. E aí, só para pegar esse link, gostei muito que eu vi a palavra jornada. Quando a gente fala de empresa autônoma, quem pode ser autônomo, processo autônomo, e esses dados que você passou agora, que eu vou deixar uma provocação para falar desses dados que as pessoas vão ter mais. Primeira coisa, quem trabalha com tecnologia, quem trabalha com software, a maneira dele se colocar perante o cliente já tem que ser outra. Primeira coisa, se eu sou um IT e cuido da tecnologia de uma rede de supermercados, a partir de agora, eu preciso entender que eu sou uma empresa de tecnologia para o varejo. Essa é a visão da empresa tradicional para a empresa autônoma. Ela tem que entender que ela passa a ser uma empresa tecnológica para atender o varejo. Segunda coisa, eu tenho que entender a jornada do meu cliente para saber até onde essa automação ela é robotizada ou ela é humana. Então, primeira coisa, entendi que eu sou um supermercado, vou vender tecnologia para um supermercado. O IT tem que se posicionar como uma empresa, o mercado passa a ser uma empresa de tecnologia, igual o Uber. O Uber é uma empresa de transporte ou é uma empresa de tecnologia? Jornada do cliente. E terceira coisa, entender uma coisa que a gente aprendeu lá no passado, pessoal, que é a cadeia de valor. Quais processos geram valor para o meu cliente e quais processos destroem valor? Gerar uma cobrança para ele correta não gera valor, mas se eu gero errada, eu destruo o valor do meu negócio. Ele vai falar: caramba, os caras não sabem nem gerar uma fatura correta e querem vir aqui cuidar da jornada do meu cliente, dos meus processos de valor. Então, quando a gente olha a empresa autônoma, tem que olhar essas três visões. Primeira visão, a empresa tem que mudar de visão tradicional para visão tecnológica, jornada do cliente e cadeia de valor. Pegando o seu exemplo, eu gosto muito de assistir um podcast norte-americano que a pessoa que é o apresentador, ela sempre termina falando assim, ela não fala se a gente vai ou não ter mais tempo. Ela fala assim: qual é a grande preocupação? O que os seres humanos farão com o tempo que ele terá disponível? Porque uma coisa é certa, pessoal. Nós vamos entrar num outro momento da nossa geração, da nossa civilização, que vai ser o momento que nós vamos ter mais tempo. E esse tempo, ele tem que servir para alguma coisa. E essa é a grande provocação. Gerar mais valor? Ok. Só que você vai ter mais tempo, pessoal. Tempo para ser o quê? A provocação desse podcast é tempo para seres humanos. Nós somos seres humanos. Então, a primeira coisa que temos que pensar, o relacionamento humano, ele vai ser o que vai drivar tudo daqui para frente. Tá bom? Essa é uma provocação que eu deixo aqui para que todos aqui pensem um pouquinho. Perfeito, Marcelo. Ótimo, cara. Vamos lá. Próxima pergunta que eu tenho aqui é o seguinte, né? Historicamente, as empresas elas buscam automação para aumento de eficiência. Então, o que que ela quer no final das contas? Ela quer economizar. Ou ela quer economizar dinheiro ou tempo. E as coisas, né, no mundo corporativo, elas estão intimamente ligadas, né? Tempo é dinheiro.
Mas no final das contas, né, quando elas buscam a automação de algum processo, e isso desde a época dos robôs lá na linha de produção, a própria linha de produção é isso, né? É uma maneira arcaica ali de construir alguma automação, de dar escala. Elas querem ganhar dinheiro. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte, né? Quais são os desafios que as empresas encontram nessa trilha de construir a automação primeiro e depois trazer a eficiência, a eficiência na autonomia da empresa? O que tem de desafio? O que é preciso? A gente falou do processo para construir isso agora. Então, olha, você precisa observar essas coisas. Você precisa ter a demanda, você precisa olhar para o processo, você precisa olhar para a tecnologia, você tem que olhar para uma série de coisas. Agora, quais são os desafios que estão aqui dentro? O que as empresas precisam observar dentro dessa jornada que elas precisam ter mais atenção? E aí eu vou trazer um dado aqui para a gente conversar. De acordo com o Gartner, mais de 40% dos projetos de IA agêntica vão ser cancelados até 2027. Ou seja, a empresa acha que tem uma iniciativa, e aí tem os mais diversos motivos para isso, de implantar IA, e essa iniciativa não vai funcionar. Ela pode não funcionar porque o processo não está claro, porque de fato não existe uma integração dentro da empresa, porque de fato não tinha demanda, como a Graciele citou lá no começo, né? Tudo começa com a demanda, né? Então, trazendo esse dado aqui, né, e perguntando desses desafios, como é que vocês enxergam que a empresa tem que não só observar a jornada, mas quais são os pitfalls, né? Quais são as armadilhas que estão dentro dessa jornada aí que a gente não conseguiu explorar na primeira fala? Me permite, Fábio, Por favor. eu acho que eu acredito que simplesmente adotar ou aplicar qualquer processo de inovação sem saber o porquê, quem vai ser beneficiado e qual o real problema que está sendo adotado, eu acho que talvez acarreta ou chega nesse resultado que você comentou dessa porcentagem absurda aí de projetos de IA que, vamos assim, vão ser colocados de lado, não seguirão, né? Vamos dizer assim, vão ser cancelados e que, de certa forma, pode até criar um misticismo de falar a IA não funcionou para mim. E isso é um grande problema. Né? Assim, quando a gente olha para o mercado e você tem uma empresa ou uma pessoa, uma liderança colocando, não, já tentamos com IA e não funcionou, isso de certa forma contamina o redor, né, e as pessoas que estão próximas ali de tentarem um novo passo. Agora, por que não deu certo? Né? Eu acho que aí entra muito nesse desafio, né, que você colocou aqui, né? Foi identificado por que se precisava, vamos assim, adotar ou qual era o real objetivo disso, né? Foi colocada uma solução, um agente vertical, literalmente verticalizado, que entende daquele processo ou daquela dor de negócio para garantir com que o resultado final fosse o esperado pela companhia e pelas pessoas também, porque muitas vezes as pessoas e as empresas adotam uma solução e não é porque, assim, e o ruim, na verdade, não foi porque, de fato, não se trouxe o resultado eficiente, mas sim porque não se trouxe o resultado que aquelas pessoas esperavam, e talvez não tenha assim, um encaixe em relação a isso também. Então, eu diria que entender exatamente, né, por que se quer adotar, para que, qual o resultado e quem são as empresas perdão, as áreas ou pessoas envolvidas naquilo, eu acho que é muito importante. E aí, como um segundo ponto, só para complementar e fechar minha fala, eu diria que é fazer sozinho. E aí eu digo sozinho de dois lados, tá? Tanto internamente dentro da empresa, tá? Porque se eu faço sozinho, exemplo aqui na minha área de vendas, será que eu estou considerando outras áreas correlatas à minha, parceiras à minha aqui, que também serão beneficiadas ou que podem ser impactadas por essa adoção que eu fiz, que eu coloquei aqui internamente? Eu preciso entender o ecossistema de áreas e pessoas que está ao meu redor, que precisam se beneficiar também e que, de certa forma, vão poder adotar aquilo que eu adotei para eles. Claro, né? Assim, ajustando e trazendo um contexto para cada área. E aí eu digo também externamente, não somente interno, mas será que se eu for fazer tudo sozinho, eu vou ser tão rápido quanto eu trazer um parceiro de negócio que entende, né, vamos dizer assim,
dessa verticalização, como o Marcelo comentou e a Graciele também no início. Será que faz sentido eu tentar absorver tudo para mim? Ah, não, só porque eu sei que é a minha dor de negócio não significa que ninguém vai poder me ajudar. Não, talvez pelo contrário, né? Vamos dizer assim, talvez a empresa parceira que entre para apoiar com uma verticalização ali de IA, ou com um olhar diferente para aquele dado, tenha um contexto muito maior de empresas que têm dores similares e pode ajudar a fazer esse processo, né, de adoção e de transformação ainda mais rápido. Então, para fechar aqui, né, eu acho que entender o porquê, para quê e para quem, né, dessa adoção e que não fazer algo assim, sozinho, né, tanto internamente como também externamente. Perfeito, Memo. Marcelo, dá a Fábio, tua... Opa. a gente tem duas perguntas aqui. Eu não sei se você quer endereçar agora ou se prefere deixar para o final. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu só terminar com o Marcelo e com a Graciele e a gente emenda a pergunta, só para a gente fechar esse Combinado. tema aqui e a gente emenda a pergunta, pode ser, Fechado. Clara? Claro. Me aciona aqui Coloco. quando a eu vou fazer a sequência o seguinte, ó, Marcelo, Graciele, e aí você emenda a pergunta para a gente, tá bom? Fechado. Obrigado. Marcelo, dá a tua contribuição aqui no tema, por favor. Com certeza, quando a gente fala de a empresa não buscar e fazer sozinha, pessoal, hoje, na minha percepção, a empresa que consome tecnologia, ela está consumindo tecnologia mais e ela tem que saber exatamente o que falou mesmo, para quem é, para o que vai ser e qual processo. Mas ela hoje, o cenário hoje é que a gente está no melhor momento para se trabalhar com tecnologia. E as empresas consumidoras de tecnologia vão consumir mais, só que elas vão entender que elas querem algo mais personalizado, hiper personalizado. E ela vai pagar mais por isso. Então, assim, chegou a hora da gente andar na rua e tá tudo automatizado, tudo é autônomo. A gente vai conversar sobre negócios, relacionamento, mas as coisas vão ter outro sabor, tá? Então, tudo que vocês estão falando, tudo que o Memo falou, que a Graciele falou, eu concordo, gênero, número e grau. O ponto que a gente tem que olhar é como chegar nisso as pessoas que vão realmente, que não. Porque um dono de supermercado, ele não fala de tecnologia como a gente fala, o dia todo. Nosso trabalho é chegar até ele com a visão que ele tem que ter, que é praticamente evangelizar. Essa é a minha contribuição aí. Perfeito, Marcelo. Graciele, quer fechar esse tema aqui com a gente, por favor? Por favor. E eu até queria dividir a minha fala aqui, a primeira delas trazendo ali uma reflexão, né, em relação ao dado que tu trouxeste, Fábio, sobre esse sistema imunológico, né, que algumas inteligências artificiais que foram adotadas, elas foram sendo expurgadas no decorrer do caminho, e tu trouxe um dado ali de 40% das IAs adotadas já não estão mais vigentes, né? E nós também passamos por isso. 2 anos atrás, nós tivemos em larga escala, insights no decorrer das mais diversas jornadas dos nossos softwares de gestão sendo disponibilizados para os nossos clientes. Desses insights, há 1 ano atrás, nós disponibilizamos para o mercado mais de 50 agentes de inteligência artificial. Também em mais diversas jornadas críticas aí do processo. E esses agentes, num primeiro momento, análise dos insights, recomendação, e chegamos ao ponto de alguns atingirem um nível de maturidade de a gente ir para a execução. Agora, inclusive, nossa última comunicação aí enquanto mercado dentro dessa disciplina de inteligência artificial, nós chegamos no estágio dos MCPs, que a gente conseguiu, através dos MCPs, acolher os pontos que o Marcelo trouxe, a questão do negócio, da adaptabilidade, inclusive, onde esses MCPs eles podem ser acionados pelo WhatsApp da inteligência artificial, que é o Cloud, que é o ChatGPT. Então, eu consigo garantir o contexto, garantir a governança, garantir a execução através de interfaces que, na mão dos tomadores de decisão, são os WhatsApp, que há 10 anos atrás também era uma tecnologia não tão presente. Hoje a gente não vive sem. Então, a gente teve realmente, de forma muito acelerada, eu falei aqui de 3 estágios em menos de 2 anos.
Então, eu entendo que esse processo de maturação da disciplina de inteligência artificial, de fato, permanece aquilo que entrega valor e que resolve algum problema no final do dia. Então, aqui eu só queria trazer esse primeiro ponto dessa reflexão sobre esse dado do Gartner, né? E voltando à tua pergunta, tu questionou os desafios, né? Os erros que a gente pode cometer no decorrer dessa jornada. Acho que muito conectado com o que o Memo e o Marcelo trouxeram aqui, eu resumiria em 3 grandes desafios, né? O primeiro, e tu até deu o exemplo ali da consultoria, é nós confundirmos tecnologia como fim e não interpretarmos ela como um meio de resolver um problema. Então, quero adotar IA. Acho que aqui é o primeiro erro, assim, muito provavelmente tu vai gastar, e não só gastar financeiramente, mas vai drenar energia da equipe, porque quero ser uma empresa tecnológica. Eu acho que, e não partir do problema que eu quero resolver. Acho que esse é o primeiro erro que eu pontuaria aqui. O segundo é confundir automação com autonomia. Eu acho que a gente explorou um pouquinho no tema anterior. Automatizar é diferente de eu me tornar uma empresa autônoma, uma jornada autônoma. E, por fim, o terceiro é a própria capacidade das inteligências artificiais. Elas criam uma possibilidade de nós ignorarmos a necessidade da governança. E resultados sustentáveis, dados sustentáveis, tomadas de decisões sustentáveis, elas precisam ser pautadas pela governança. E foi um ponto que o Marcelo trouxe lá atrás, o quanto isso empodera os próprios ERPs, os próprios softwares de gestão. Então, confundir tecnologia como fim e não como meio, confundir autonomia com automação, e ignorar a disciplina da governança dentro desse contexto. Eu entendo que esses são os principais desafios. E cabe a nós, cabe a encontro como esses, discutirmos como que eu mitigo esses desafios. Tratando essa disciplina e buscando uma nova cultura, reskill das pessoas dentro das suas funcionalidades, dentro das suas companhias, para que elas constantemente se questionem se eu estou sendo de fato autônomo ou tendo autonomia, um pouquinho da diferença aqui, se eu não estou colocando em risco a governança, o meu dado, a sustentabilidade do meu negócio. E, por fim, interpretando de fato se eu estou colhendo frutos em prol dos meus resultados sem detrimento das questões anteriores aqui ditas. Então, eu resumiria esses 3 grandes desafios que cabe a nós ajudarmos aí o nosso público, as nossas empresas, né? Afinal, aqui todos temos CNPJs junto com a gente, a superá-los. Perfeito, perfeito, Graciele. Obrigado, pessoal. Clara, você quer dividir com a gente aqui as perguntas que estão aí no chat, por favor? Sim, com certeza. A primeira é do Antenor Gomes, que ele pergunta: faz sentido para vocês, como passo inicial, talvez mais importante, definir o objetivo? Tipo, qual é o problema que o agente de IA irá resolver? Quem vai usar? Qual é o resultado esperado? Ó, eu vou dar um ponto aqui que eu acho importantíssimo e eu, como tenho, né, essa consultoria em vendas, eu sempre olho para geração de receita ou redução de custo. Eu acho que uma pergunta importante a ser feita aqui é a seguinte: qual é o ponteiro de performance que você está mudando com o que você quer fazer? Você está incrementando receita ou você está reduzindo o custo? E quanto e por quê? Eu acho que tudo começa disso. Mas eu sou um moderador, eu não sou um painelista. Quem tem que responder essa pergunta são Memo, Marcelo e Graciele. Por favor, pessoal. Eu estou totalmente de acordo. Eu acho que é exatamente isso. Primeiro, entender qual é o objetivo. Aquilo que você comentou, Fábio. Eu quero ter uma receita maior ou quero reduzir meu custo? Eu acho que são as primeiras perguntas. E aí depois vem o para quê, por quê e para quem. Pode parecer genérico, mas não é. Se a gente começa a entender, vamos dizer assim, os reais motivos de se utilizar ou de se adotar, né, vamos dizer assim, esse agente, né, ou essa nova solução, eu acho que boa parte está coberto. Claro que aí vem também de um olhar
das pessoas que vão, dos usuários no final do dia, que vão passar, né, e que vão, de certa forma, treinar, né, assim, esse agente dentro do processo, porque não é simplesmente plug and play, né, a gente sabe disso, né, assim, o agente de IA, depois que ele está ali já implantado, implementado dentro do processo, aí as coisas, assim, ficam mais fáceis, mas é necessário também um direcionamento humano para falar, olha, acontece dessa forma, o resultado esperado dentro dessa análise é esse, o dado que será tratado ou deve ser tratado dessa forma, com essa governança A, B e C. Então, mas eu digo que assim, a partir do momento que se tem essas primeiras perguntas, né, chave, e aí vou voltar aqui para a pergunta que o Antenor fez, né? Qual é o problema, quem vai usar e qual é o resultado, né? Eu acho que essas três perguntinhas-chave já são um grande cheque aí em relação ao sucesso, né? E aí o sucesso para quem e sucesso para quê, né? Também para entender no final. Mas eu acho que são três perguntas chave nesse momento aí de adoção. E só complementando, né, Memo, a partir da clareza dessas respostas, esta adoção deixa de fazer parte do indicador, porque não é sustentável. Se isso não fizer sentido para a companhia, se isso não resolver um real problema, se isso não tiver Total. uma entrega de valor, eu vou drenar, vou utilizar, e o próprio sistema imunológico ele não vai ser sustentável e o indicador do Gartner não vai parar de crescer. Então, eu acho que realmente é dar esse passo atrás, buscar essa clareza e a partir daí colhendo os aprendizados. Porque acho que o Marcelo trouxe muito isso, a questão da capacidade. A partir do momento que tu passa a colher esses primeiros frutos, tu vai entendendo o quão mais produtivo tu pode ser com outros problemas, com outras jornadas dentro da companhia. Então, cria um ciclo de aprendizagem de problemas que se pode resolver, que é extremamente positivo. Então, concordo aí, Antenor, acho que esse realmente é o caminho. Buscar essas respostas, conhecer esse negócio antes mesmo de tomar a decisão de qual inteligência artificial você vai adotar aí no seu processo. Perfeito. Fábio, para mim está respondido já, tá? Ó, muito bem respondido. Ficou fácil a tua parte, Marcelo, é isso? Posso fazer mais aqui, só jogar para eles responder primeiro. Mas é isso aí. Tá Respondido. bom. A Beleza. gente, a gente tem mais uma aqui, Fábio. Vamos lá, Clara, por favor. Luciano Kanashiro. Bom dia, vocês podem citar um exemplo dentro da empresa de vocês de um processo que já é autônomo? E podem falar um pouco como foi o processo e qual o nível de interferência das pessoas nesse processo? Vejo muito que a realidade brasileira, pequenas e médias empresas, ainda não tem um processo bem definido. Então, como pensar em autonomia? E digo isso ainda, desculpa, e digo isso ainda que sem o uso de IA. Não sei se estou sendo muito pessimista. Obrigada pelo webinar. Vamos Pergunta lá, forte, pessoal. hein? Vamos lá, pessoal. E aí, quem começa essa? Eu tenho um case que não é de autonomia, mas eu vou deixar para a próxima pergunta. Eu vou deixar para a próxima pergunta porque eu queria balizar a próxima pergunta até com base no case que eu quero trazer aqui lá dentro da Salt. Mas não é necessariamente um processo de autonomia. Top. Eu vou falar um case aqui, olhando o meu lado também, o meu lado empresário aqui, que para a gente usar a inteligência artificial hoje, ela é. Se você entende o processo que você tem e a sua cadeia de valor, é importante entender a cadeia de valor. Porque eu posso usar um processo de autonomia e de automação, são processos diferentes. Mas, por exemplo, processo de autonomia foi permitir hoje. Nós temos hoje em torno de 9 jornalistas cobrindo 25 países para trazer em torno de 100 a 120, mais ou menos, notícias por dia nos nossos portais. Só que nós recebemos em torno de 1.000 a 1.200 em todo o mundo de notícias por dia. Uma jornalista, é humanamente impossível você ter 10 jornalistas para avaliar 100 pautas diárias. Então, o que que a gente tem e vai criando essa autonomia? A gente está dentro de um projeto de ter uma agente editorial que chama de triagem. Então, ela vai dar autonomia para as nossas jornalistas
de já entender do que é relevante dentro daquele perfil, como se fosse uma vaga de emprego. É isso que a gente faz. Só que olhando a nossa cadeia de valor. E tudo isso, outra coisa que a gente trouxe um pouco de automação. A nossa inteligência artificial hoje, dentro do portal RP, ela permite criar um portal de curadoria baseado em toda a repercussão que aquela notícia está tendo. Ou seja, cara, tem uma notícia tendo uma excelente repercussão. Então vamos botar essa notícia numa curadoria especial. Porque o portal RP é um meio de comunicação. Só que existem N meios de comunicação e a gente tem que estar olhando para isso tudo. Por isso, nós entendemos que o nosso portal, a nossa plataforma foi modernizada para ter autonomia e automação na triagem de notícias para o mercado. Estou dando um exemplo meu aqui. Não, Perfeito. perfeito, Marcelo. Não, por favor, Graciele, por favor. E assim, só corroborando e tentando trazer, inclusive, para essa prática, né, para esses cases. Eu acho que é indiscutível, né? Poderíamos ter um outro webinar falando sobre isso, sobre os desafios que nós estamos em torno da disciplina da reforma tributária. Então, assim, o conceito, né, o contexto fiscal do Brasil, ele nunca foi fácil, mas agora a gente ainda tem o advento da própria reforma tributária. E nós recentemente, inclusive, lançamos a nossa Sênior Inteligência Tributária exatamente para que eu consiga, diante desses diversos adventos, dentro das próprias mudanças que a reforma tributária me traz, eu consiga ter a simulação dentro da minha cadeia de suprimentos entre o fornecedor A, o fornecedor B, regimentos especiais que eu tinha, novos adventos, para que eu entenda no final do dia como fica o comportamento do meu custo se eu mudar, se eu tiver uma nova projeção de compra, se eu deixar de colher determinado benefício. Eu conseguiria fazer isso sem o Sênior Inteligência Tributária? Sim. Excel na mão, analisar um ou outro pedido de compra. A partir da automação do processo, eu tenho escala e ele me dá uma autonomia de tomada de decisão, de entender esses diferentes cenários e decidir da onde eu vou concretizar a minha compra em prol de um resultado que é o menor custo produtivo em virtude do custo de compra da minha matéria-prima. Então, esse é um exemplo que, a partir da escala, da automatização de um processo, me dá autonomia para uma decisão pautada em dados em prol de uma redução de custo. Então, aqui é um exemplo, um contexto extremamente complexo, que eu precisaria de inúmeros analistas fiscais projetando e analisando cenários, e que a inteligência artificial me traz um alto valor agregado para a minha operação. Na minha fala anterior, eu citei a análise de anomalias no processo de grãos de recebimento. Da mesma forma, eu posso entender a partir de uma carga que tem mais ou menos impureza, está mais ou menos úmida, eu posso ter uma tomada de decisão de aferir melhor o equipamento de colheita, porque ele está trazendo muita impureza. Eu posso ter um input de capacitar melhor o meu produtor rural para que ele traga um produto mais limpo, mais seco e eu tenha um menor custo de produção, ou até mesmo gerar capacitação para o melhor uso dos equipamentos, onde o meu time técnico pode gerar esse suporte para o produtor rural e, consequentemente, eu tenho uma análise 24/7, 4.000 caminhões por dia, e que eu poderia, a nível de auditoria, fazer essa verificação, mas com a inteligência artificial eu tenho uma expansão da minha capacidade cognitiva em prol o quê? De um processo de recebimento com menor custo, mais eficiente, garantindo a última linha do balanço ali mais saudável. Então, são dois exemplos, um dentro do escritório, o outro literalmente no chão de fábrica do agronegócio, e são cases reais onde os nossos clientes já vêm colhendo os frutos, no mínimo aí dentro desses dois cenários. Bacana. Do nosso Mas, lado aqui na SkyOne, eu vou trazer um pouquinho do nosso, da nossa operação, né? Operação de suporte técnico. Né? Hoje a gente tem uma
assim, algumas dezenas de milhares de ambientes sustentados, gerenciados pela SkyOne, no quesito de infraestrutura de cloud, na parte de segurança, e também, né, plataforma de dados. E aí, quando eu digo, assim, da parte de suporte, a gente tem colocado, assim, algumas inteligências na questão do primeiro atendimento ao cliente, quando ele nos traz assim, um pedido de ajuda, né, um ticket, um suporte, né? Esse ticket, vamos dizer assim, ele já é recorrente em relação a esse caso. Quando me traz ali uma triagem, o Marcelo usou uma palavra interessante, vou usar também, né? Sim, se eu já consigo fazer uma triagem ou trago uma inteligência para tentar relacionar esse problema, esse incidente ou esse pedido, né, essa requisição, baseado assim, num catálogo aqui que eu já tenho prévio, histórico, né, tanto para esse mesmo cliente, para esse mesmo parceiro, ou então de algo mais geral, que eu possa, de certa forma, correlacionar e, de certa maneira, apoiar o analista que está atendendo esse cliente ou esse parceiro para ter uma resolução mais rápida, também sim, é algo que a gente tem colocado aqui no dia a dia. Eu não trago a resolução de maneira automatizada, mas eu trago ali uma análise já praticamente com um insight para que quem está atuando do lado da SkyOne já tenha um direcionamento e possa, vamos assim, de certa forma, agir de forma mais rápida, né, dentro de uma base de conhecimento, né, maior e que tenha assim, uma resolução também mais assertiva naquele caso para que ele possivelmente possa não se repetir. Então, eu acho que são diversos exemplos aqui, mas eu gosto de falar muito com esse olhar de experiência do cliente, né? Vamos dizer, é algo que é interno da SkyOne, mas o objetivo final é trazer esse valor agregado ali para o cliente que está na ponta ou para o parceiro que está na ponta, para que ele veja essa melhoria de, puxa, fui atendido mais rápido, me resolveram o problema, a minha requisição foi atendida da forma como eu esperava. Então, acho que é algo interno, mas com um reflexo ali para fora também. Perfeito. Ótimo. Bom, acho que a gente está caminhando para a última pergunta aqui, e eu queria fazer uma pergunta agora de um contexto externo. Eu queria até pegar um gancho, o Marcelo citou isso durante o webinar, do seguinte: é, como é que a IA transforma a empresa? Só que agora eu quero trazer um olhar externo. A gente falou muito de processos internos, né? Eu estou melhorando processos, eu estou trazendo eficiência. Agora, como que é o olhar externo, né? Marcelo, que, né, trabalha aí, todos nós aqui trabalhamos com vendas, né? Mas como o Marcelo trouxe esse tema lá atrás, eu queria começar com ele. Eu tenho um case aqui para contar da Salt, que é o seguinte: a Salt é uma consultoria velha economia, um negócio tradicional de velha economia. E as consultorias no passado, olha que curioso isso. As consultorias no passado, uma porta de entrada muito forte de toda consultoria era o tal do diagnóstico. Toda consultoria vendia um diagnóstico para dentro da empresa. E o que a gente fez na Salt com inteligência artificial? Eu não vendo mais diagnóstico. Eu faço o diagnóstico do cliente com inteligência artificial. Eu consulto mais de 3.000 fontes de dados. Inclusive, o portal ERP está nessas fontes de dados, viu, Marcelo? A gente consulta informações ali do portal ERP também. E eu consigo entregar para o meu prospect, olha que curioso, eu consigo entregar para o meu prospect um diagnóstico feito por IA, mas altamente preciso. Isso mudou. Olha que curioso. Eu não estou falando de autonomia aqui, tá bom? Eu estou falando de inteligência artificial nesse caso. Isso mudou a maneira como a Salt atua no mercado. Porque antes, qual que era o discurso? Eu ia lá explicar que nós temos um processo, que eu sou um cara bom, que a minha equipe é boa, que nós somos referência em vendas. Agora eu não faço mais nada disso. Eu chego na frente do cliente e falo: teu problema é esse. Por causa disso, disso e disso. Eu tô certo ou não tô? E a conversa agora é de negócio. Quando eu sento com o cliente e falo: teu problema é esse, ele olha para mim e fala assim: como é que eu resolvo isso? E aí, ou está na agenda dele ou não, resolver esse problema de vendas. Se está na agenda do cara, bingo, eu acertei o tiro. Se não está na agenda do cara, tá ok, foi um prospect. Então, o que eu estou trazendo aqui, a gente está falando de autonomia, né? Eu posso até dizer que isso me dá alguma autonomia, porque antes eu vendia um diagnóstico, eu fazia um diagnóstico muito profundo, eram 3 meses de diagnóstico. O diagnóstico hoje eu faço em 2 dias. O que isso me deu de vantagem?
me deu de vantagem que agora eu sento no cliente para mudar o ponteiro do relógio dele e eu já sei como. Então, qual que é a pergunta que eu quero fazer com vocês com base nesse case que eu trouxe? O olhar externo, o olhar do negócio agora. Eu estou falando da venda, da geração de negócio. Então, nós temos um ganho de autonomia muito nos processos, principalmente de prospecção, hoje em dia. Mas o que mais dá para fazer nesse aspecto? Para a gente encerrar aqui a nossa conversa, pessoal. Fábio, você foi muito cirúrgico aí na sua pergunta, muito. E eu vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui. É, você conseguiu colocar a inteligência artificial para fazer uma análise do diagnóstico que você já fazia, gastava 3 dias, hoje você faz 3 meses, você faz em dois 3 dias. meses. Se eu pegar a mesma coisa que você faz, eu não vou conseguir fazer usando a mesma inteligência artificial. Eu não vou conseguir fazer. Por que que eu não vou conseguir fazer? Porque eu não conheço o seu negócio, eu não conheço a sua regra de negócio, eu não tenho o conhecimento que você tem. A inteligência artificial, na mão de uma pessoa que não tem o preparo, ela é horrível, ela vai deixar a sua empresa para trás, ela vai ser o efeito nocivo. Agora, por exemplo, você foi buscar informações, só que você fez as perguntas corretas para trazer o contexto correto. Primeira coisa, regra de negócio passa a ser rei. Porque a inteligência de capturar as fontes é. Eu vou dar um exemplo que a gente fez aqui no Portal RP. Pessoal, o Brasil hoje é o que menos produz milionários e bilionários na área de tecnologia, olhando o âmbito mundial. Eu viajo, a gente tem eventos fora, eu falo com muita gente, eu estudo isso. E eu comecei a criar, dentro desses anos, um entendimento. Por quê? E aí nós criamos lá, quem quiser depois acessar, a gente criou uma metodologia para apoiar a empresa de software, que é o meta.portalrp.com. E eu fui buscar, dentro da nossa IA, todos os dados do Portal RP, que são milhares de dados, os que estão abertos, e hoje nós temos estudos fechados, que não estão abertos às IAs. E eu fui buscar mais de 4.000 cases e 500 livros para colocar na nossa agente para ela falar, meu, o que que uma empresa de tecnologia fez para dar certo? 4.000 cases, quase 500 livros. A gente não vai conseguir chegar nisso se não tiver a IA. Só que eu tive a inteligência de negócio para construir o passo a passo para a gente chegar numa análise da IA condizente. Essa é isso, pessoal. A regra de negócio passa a ser rei. Perfeito. Memo, quer colaborar aqui com a gente? Claro. É, eu acredito bastante nessa personalização e nessa atuação no nicho. Né? O que o Marcelo comentou, né, da pergunta correta, basicamente é como é que você vai treinar esse, ou como é que vai ser o prompt que você vai colocar dentro desse agente ou dessa solução de IA, para que ela te traga o melhor resultado possível. Né? Se você, de fato, né, e aí eu concordo 100% com o Marcelo, né, se você conhece do negócio, você sabe quais são as perguntas, você sabe quais são as dores e também quais são as oportunidades. Porque, de certa forma, né, o negócio ele precisa estar atrelado a uma dor e a uma descoberta de oportunidade. Né? Não adianta nada eu saber da dor, mas eu não saber como resolver aquela dor também. Então, eu entendo que essa expansão para outros negócios ou ampliar o negócio que já vem sendo atuado passa cada vez mais por uma personalização, uma verticalização, porque de fato é esse entendimento do que eu sei o que o cliente ou sei o que o meu parceiro tem de necessidade. Por quê? Porque é exatamente isso que você comentou, Fábio. Eu trago para ele já a resposta, eu já entendo qual que é o contexto, eu já sei mapear exatamente o cenário que ele está para entregar algo que seja muito mais encaixado na realidade dele. Trazer algo mais genérico, tudo bem, pode acertar também, pode abrir um novo negócio, mas talvez não na mesma velocidade que você quer, talvez não na mesma, com a mesma intensidade ou profundidade para entender e descobrir esses outros negócios que provavelmente vão aparecer. Então, ao meu ver, é muito uma questão de personalização, verticalização e entender um nicho
e garantir com que exatamente, né, a pergunta correta, o prompt correto, né, e a orientação para essa solução seja a mais adequada possível para aquele negócio, para aquela vertical ou para aquela especialização que seja necessária. Então, eu sou muito adepto de resolver os problemas com os agentes que conhecem de fato daquele negócio. Então, eu sou muito adepto disso. Perfeito. Graciele, vamos lá para o comentário? Vamos lá, né? Eu acho, só pegando o gancho aqui do Memo, né? Sobre conhecimento do negócio. E aí vamos trazer para a realidade da própria Sênior, como fornecedora de software de gestão. Então, nós temos os nossos segmentos estratégicos, né, as nossas avenidas, agronegócio, construção, indústria. Então, isso, ter clareza de aonde a sênior navega bem, permite com que ela conheça e se aproprie cada vez mais do negócio do nosso cliente e faça entregas que resolvam as dores. Então, que o cliente, de fato, a partir do software de gestão, a partir das inteligências artificiais, dos agentes de inteligência artificial, eu entregue soluções com alto valor agregado. Mas ninguém vai conhecer tanto o negócio do cliente quanto o próprio cliente. E aí vem o próximo passo, que é o momento que nós estamos, que são os MCPs, aonde eu consigo, a partir da disponibilidade dos dados que estão dentro do RP, o cliente consiga adaptar esses dados a respostas das suas dores. Então, tu comentou ali, né, que tu faz as perguntas corretas para entregar o diagnóstico de gestão para o cliente. Hoje, com todo o guarda-reio de dados de governança que um sistema de gestão consegue fornecer, a partir desses protocolos, a partir dos MCPs, o cliente consegue fazer os seus questionamentos, ter as suas visões, ordenar as suas execuções a partir da inteligência artificial. Então, eu não perco essa governança, eu tenho flexibilidade e adaptabilidade para que cada cliente consiga vivenciar e colher os frutos em prol do seu negócio. Então, eu entendo que o momento que nós estamos exatamente permite essa aderência, essa flexibilidade em prol do uso dos dados que estão dentro do software de gestão. E que no passado isso também já era possível, através de relatórios, através de telas customizadas, de personalização do software de gestão. Então, tudo aquilo que eu demandava de personalização era mais caro, era mais pesado, demandava muitas vezes uma dependência do meu fornecedor de software. Hoje eu consigo entregar na casa do meu cliente com essa flexibilidade e essa adaptabilidade do meu negócio. Então, eu entendo que essa evolução é a expansão cognitiva que a inteligência artificial também traz para o software de gestão, entregando valor para o nosso cliente. Perfeito, perfeito. Ótimo, Graciele. Bom, pessoal, a gente está caminhando aqui para o fim, mas eu falei que no começo ali, né, que eu queria deixar um presente aqui para vocês. Eu vou dividir minha tela aqui com vocês. E eu tenho aqui um diagnóstico que a gente chama de diagnóstico one page, que é o quê? Um diagnóstico de uma única página, a gente faz um resumo ali da tua operação de vendas. Então, quem tiver interesse, escaneie esse QR Code aqui, você vai lá para minha página no LinkedIn, manda uma mensagem para mim com o código SALT ABS 2026. E eu vou entrar em contato com vocês para apresentar esse one page aí que a gente fez da tua operação e bater um papo para entender como que a gente pode melhorar isso. Nós estamos caminhando para o final. Eu gostaria de convidar a todos aqui, de uma maneira bem rápida, Guilherme, Marcelo e Graciele, para a gente fazer um encerramento aqui da nossa conversa. A gente teve uma interrupção, né? Então, acho que 2, 3 minutinhos a mais aí não vão fazer diferença aqui, porque, Fiquem infelizmente, à a gente tem esse vontade. problema técnico. Fábio, desculpa te interromper, mas a gente tem mais uma perguntinha aqui no chat, se você achar que ainda dá tempo de endereçar. Será que a gente consegue? Eu só estou preocupado com o tempo. Para mim, tudo bem, mas o tempo, a gente pode estender um pouquinho aqui a mais, Clara? Pela gente, sim, se os palestrantes estiverem de acordo, sem problemas. Pode ser, pessoal? Então vamos lá, Clara. Então, em vez da gente fazer um encerramento aqui, eu vou trocar o nosso encerramento, a gente já faz o encerramento e responde essa pergunta aí já. Pode ser? Vamos lá, Clara. Perfeito.
Uma pergunta do Antenor novamente. Ele fala: se permitirem, eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Na semana passada, conversando com o CFO num cliente, foi questionado sobre o ROI de projetos de IA. Quais seriam os indicadores mais diretos para mostrar ao CFO? Bom, eu vou tomar a liberdade aqui de iniciar, então, a despedida e a resposta aí para o Antenor. E, Antenor, eu vou fazer uma correlação com a tua pergunta anterior. Se eu tenho clareza do problema que eu quero resolver, o que eu preciso resolver dentro da minha companhia, nada melhor do que medir o ganho da produtividade ou do resultado que, a partir do embarque da inteligência artificial, eu consegui colher. Então, se eu quero ter o ROI de uma determinada jornada que eu automatizei dentro do meu processo, qual foi o meu ganho de produtividade em cima dessa jornada? Porque fazer uma correlação, eu investi X mil reais e eu colhi Y mil reais, é como se eu estivesse vendo a inteligência artificial como fim. E várias vezes na nossa fala nós temos que ela é o meio. Então eu entendo que a melhor forma de você medir é medir se você está conseguindo resolver o problema ao qual ela foi aplicada e endereçada. Eu entendo que essa correlação, e aí não vai ter um indicador único, vai ser de acordo com cada processo que você embedar inteligência artificial. Então, a minha sugestão é que sempre a gente olhe o negócio. A regra do negócio ela é mandatória, inclusive no momento de aplicar o indicador que vai medir esse ROI. Então, espero aqui ter endereçado o teu questionamento. E indo então para a minha despedida, foi um prazer estar aqui com você. Quando eu olhei 1 hora e meia de webinar, bastante tempo, mas passou muito rápido, trocas super ricas aqui com o time. Então, realmente fica o nosso agradecimento, fica a disponibilidade da Grace, da Sênior, e nós seguirmos contribuindo aí com essa pauta. Foi um prazer estar com vocês. Show, Graci, obrigado. Bom, vou agradecer também a Abis, Fábio, todo o time que, assim, novamente teve a iniciativa. Super rica a conversa. Acho que a gente traz alguns pontos aí que são super válidos para a gente olhar para dentro de casa e entender aquilo que está sendo aplicado, aquilo que a gente pode trazer de sugestão, melhorias. Então, fico muito contente de ter participado novamente, parabenizar pela iniciativa e espero que venham mais. Eu acho que a gente precisa, quando a gente fala de IA, não é simplesmente a gente fala que é aquele mergulho de gaivota, não é só fazer uma vez e não fazer mais. Eu acho que a gente precisa fazer de mais, com maneira mais frequente, precisa conscientizar mais, trazer mais estudos, trazer mais embasamento técnico de negócio, porque de certa forma é algo que todo mundo já está imerso, né? A gente só precisa entender como utilizar da melhor forma possível no nosso dia a dia. E aí, sem mais delongas, acho que para responder e complementar o que a Grace disse, eu acho que o resultado, o ROI, ele precisa ser entendido, Antenor, né, por esse CFO, não simplesmente como dinheiro. Né? Assim, às vezes, o dinheiro ele não é o resultado direto, né? Ele é o resultado indireto daquela aplicação. Então, às vezes, o tempo já pode ser um baita de um ROI ali, de um resultado da aplicação de um agente de IA. Então, acho que, sem mais me estender, entender de fato exatamente o porquê que eu quero. Né? Isso talvez não me traga diretamente um retorno financeiro. Né? Agora não, mas na ponta ou em outros processos talvez sim. Então, às vezes tempo pode ser super valioso também nessa questão de o que me trouxe de resultado. Obrigado novamente a todos. Perfeito, ótimo. Marcelo, o encerramento ficou para você, cara. Não, muito bem. Fico muito feliz aí, conteúdo riquíssimo. Sobre o tema, acho que eu vou. Sobre a pergunta, é regra de negócio e a IA permite a hiperpersonalização. Todo mundo vai pagar mais para ter a hiperpersonalização, ninguém vai pagar mais para ter o standard, o default, o padrão. Primeira coisa, é isso daí. Então, sejam especialistas em negócio cada vez mais. Agora é o mote, especialista em negócio, e aí vocês vão deixar
o seu cliente realmente ser uma empresa muito mais autônoma, pegando o exemplo. Pessoal, muito obrigado de coração a todos aqui, a ABS, pelos seus 40 anos, e que essa iniciativa que a gente conseguiu trazer aqui fique para mais, vou fazer mais vezes, porque é muito relevante. Fábio, muito obrigado e parabéns aí pela sua condução. Grace e Memo, obrigado também por estarem conosco aqui e trazer um nível de debate muito alto. E as pessoas que estão aqui, a nossa audiência aqui, muito obrigado pelo tempo, por estarem aqui. E saibam que a gente está na melhor hora para se trabalhar com tecnologia no planeta. Legal, Marcelo. Obrigado. Bom, pessoal, para a gente encerrar aqui, então, novamente, eu gostaria de agradecer a ABS, a toda a diretoria, o Andrei, nosso presidente, e aqui um obrigado especial para a Clara. A Clara, ela não aparece aqui, mas ela está nos bastidores. Sem ela, nada disso estaria acontecendo. Memo, Marcelo, Graciele, muito obrigado por dividir não só o tempo de vocês, mas acho que o conhecimento de vocês conosco. Gostaria de agradecer também a audiência que esteve aqui presente, a audiência que participou, todos vocês. É um prazer enorme. Eu adoro esse tipo de debate. Eu acho que ele é muito rico e a gente sai melhor desse webinar do que nós entramos. Acho que é isso que conta no final do dia. Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer. Tá aí o QR Code para quem tiver interesse, se conectar e a gente bater um papo, tá bom? Obrigado, grande abraço, gente. Até mais. Até mais, pessoal.